Oi, gente, graça e paz. Bem-vindos ao Foco no Sentido da Palavra. Hoje eu trouxe para vocês mais uma linda história para uma reflexão. Muita gente já conhece essa história, mas acredito que nem todos que a ouviram, que a conhecem, já pararam para analisar o teor dessa história. A história fala de sabedoria, fala de inveja, traição, sem diretamente falar esses nomes, sem diretamente esclarecer isso, mas se você analisar, se você realmente prestar atenção, você vai ver que tem tudo isso. Tem dos pontos, né? Tem um dos pontos que fala claramente da sabedoria. Mas o resto e tem expresso, mas muito bem expresso, o amor. O amor. Vamos para a história, porque se eu ficar dizendo tudo que vai ter na história, vai acabar ficando sem graça, não é mesmo? Então, vamos observar e você vai ver o tamanho do amor, o tamanho da sabedoria e que amor, né? Porque todo mundo sabe que tem vários tipos de amor, né? O amor eros, o amor ágape, o amor filos, né? Tem muitos tipos de amor. Sabendo que há 3 tipos de amores, vamos procurar observar e identificar. Eu não vou entrar em detalhes, né? O significado de cada nome, mas eu acredito que muita gente já sabe, já conhece o amor eros, né? O amor filos, o amor ágape. E nessa história vamos encontrar esses amores. Se procurarmos analisar, vamos identificá-los. Eu quero pedir que vocês fiquem comigo até o final, né? Se você não é inscrito ainda no canal, se você não é inscrita, se inscrevam, por favor, né? Dá o seu like, aciona esse sininho aí no canto para quando eu postar mais história, vocês virem aqui me ver e ouvir as histórias que nos leva a refletir, né? A pensar, a analisar o nosso próprio ser, a nossa própria pessoa, os nossos amigos, nossos familiares, que nos leva a agir diferente quando prestamos bem atenção nas histórias, porque sempre nos traz um lindo ensinamento. Vamos para a história? Então, a história fala de 2 mulheres que moravam juntas na mesma casa. Essas mulheres eram prostitutas. Essa profissão é uma profissão bem antiga, desde lá do início dos tempos. Lá no Velho Testamento, na Bíblia, você já encontra, né, relatos de que havia essas profissões. Não era tão aberto, tão escancarado como é hoje, né? Mas já havia. E fala a história que essas 2 mulheres habitavam na mesma casa e as 2 engravidaram ao mesmo tempo. E tiveram os meninos e os 2 eram meninos, eram homens, né? Certo dia, uma das mulheres, dormindo com a criança, virou por cima da criança
e a matou. Ao acordar, vendo que o seu filho estava morto, na mesma hora ela maquinou: vou trocar a criança. Não, a minha não pode morrer. Foi lá, pegou a criança viva da outra mulher, colocou com ela, e a dela que estava morta, colocou no lugar da mulher. E ao amanhecer o dia, né, quando a mulher acordou, que foi olhar o seu filho, ele estava morto. Só que mãe é mãe, né? Ela olhou, ela conheceu, esse não é o meu. E a outra mulher disse: não, esse é o seu. E pôs-se uma discussão: esse é o meu, não, não é o meu, o seu foi o que morreu, não, quem morreu foi o seu, e assim foi adiante. Para decidir quem estava certa e quem estava errada, foram procurar o rei. E lá se vai jogar a bomba na mão desse rei. Esse rei chamava-se Salomão. De acordo com a Bíblia, né, o homem, o rei mais rico que já teve na face da terra. E ele foi rico porque Deus deu a ele essa riqueza. E Deus deu porque quando Deus chegou para ele e perguntou para ele o que ele queria, ele não escolheu ouro, nem prata, nem a derrota dos seus inimigos. Ele pediu sabedoria. Eu vou botar aqui os meus olhos para poder ler o versículo da Bíblia para vocês. No livro de 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 9, fala o seguinte: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a teu tão grande povo? Ele pediu sabedoria. E então, Deus deu a ele tudo, a sabedoria, é lógico, e muito mais. E essas duas mulheres foi levada ao rei. E lá foi colocado, né, o que estava acontecendo. Ela falou para ele, né, que o filho da outra tinha morrido e ela tinha pego dela vivo e agora queria que ela ficasse com o morto, dizendo que o morto era o dela. Então ele conversou com uma, conversou com outra e ficou naquela discussão, né? Não, esse é o meu, não, aquele que é o teu, e assim se foi por algum tempo, por um bom período, né? E assim se foi por um bom período, aquela discussão, até que Salomão falou, decidido: traz uma espada aí, corta o menino ao meio. Quando ele falou assim, uma respondeu: corta então, nem eu e nem ela. E a outra falou: não, não faça isso. Deixa a criança com ela então. E aí Salomão falou: entrega o menino para aquela ali que falou para não matar a criança. Ela é a mãe.
Gente, o que falou ali? A outra, né? A outra falou, nem eu e nem ela. Vê o tamanho da maldade, né? Da maldade que havia naquela mulher. Ela queria ver a criança morta, nenhuma nem outra. Não era a mãe. Se bem que se ela não fosse uma pessoa cheia de maldade, uma pessoa do coração ruim, uma pessoa cheia de inveja, ela não teria preferido ver a criança morta. E a mãe, ela preferiu desistir de brigar, mas ver o seu filho vivo. Pediu que deixasse a criança viva, deixasse com ela, com a mulher, com a outra mulher. E então a sabedoria que Deus deu a Salomão, nessa hora, foi aflorada. Salomão entendeu que aquela mulher que estava desistindo da criança, mas queria a criança viva, ela sim era mãe. Era o amor dela que era tão grande que ela preferia ficar sem ele, mas que ele continuasse vivo. Viu que lindo, gente? Que ensinamento a palavra de Deus nos traz. E que sabedoria tinha aquele rei, né? Que sabedoria tinha Salomão. E hoje eu levo a ti essa história e desejo a ti porção dobrada da unção daquele rei. Eu profetizo na tua vida, na minha vida, porção dobrada da sabedoria que Deus deste a Salomão. Em nome de Jesus. E você gostou da história? Se você gostou da história, não sai daí sem dar o seu like, não sai daí sem se inscrever no canal e sem acionar esse sininho que tem aí no canto, tá bom? Porque vai vir muito mais histórias para uma reflexão, uma história que te revela, que te faz sentir, te faz ser tocado, né? Uma história que vai te tocar, uma história que vai te trazer entendimento, uma história que vai te aproximar dos caminhos do Senhor. Vai vir mais histórias para reflexão. Por isso, fica comigo, vem, continua no foco, tá bom? Continua aqui comigo, no foco, no sentido da palavra. Fica com Deus e até a próxima história.